Atos dos Apóstolos, capítulo 20, eu quero ler 2 versículos. O 21, que diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo tema que ele nos passou é o 35, que diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava aqui conscientizando os irmãos em Éfeso, porque ele estava de partida, e ele queria deixar esses irmãos bem cientes daquilo que ele havia feito, da obra que ele havia realizado. Ele havia instruído, ganhado esses irmãos, instruído eles, e agora ele ia partir, e aqueles irmãos iam ficar ali somente entre eles. E ele, quando está falando, ensinando esses anciões, ele cita essa passagem, dizendo que era necessário que eles lembrassem daquilo que Jesus havia dito, que é melhor dar do que receber. Paulo, ele está dizendo, irmão, para eles, ou a intenção dele, é que quando ele saísse do meio deles, eles permanecessem firmes na mesma fé a qual Paulo havia ensinado, porque corria o risco de Paulo sair. Paulo alerta dizendo: quando eu sair, vai vir alguns no meio de vós para deturbar o evangelho, vai vir até mesmo no meio de vocês, vão levantar pessoas para trazer um descrédito às palavras do Senhor Jesus. Mas eu quero que vocês fiquem atentos, eu quero que vocês fiquem, aleluia, alerta, para que vocês mantenham essa mesma fé, trabalhando na obra do Senhor. E quando ele cita esse versículo 35, ele vai falar e lembra do que Jesus disse, que é melhor dar do que receber. E quando nós lemos esse versículo, parece que dá um nó na nossa cabeça, porque, irmãos, como é melhor dar do que receber? Se você parar para pensar, irmão, como é bom receber um presente, como é bom receber um carro novo, como é bom você ganhar uma casa, um vestido novo, um sapato novo, irmão, alegra nosso coração, alegra nossa alma. E nem todas as vezes que você vai dar alguma coisa, você está tão feliz assim. Mas a mente de Cristo, ela trabalha totalmente ao contrário da mente humana, porque quando Jesus fala isso, ele não está pensando somente nessas coisas que eu acabei de falar, mas Jesus está pensando no Evangelho, Jesus está pensando na salvação, Jesus está pensando nos momentos difíceis. Quer ver como que nós vamos mudar a nossa opinião? Qual é o melhor? Você está sentado numa cadeira de roda sendo empurrado, ou você está empurrando alguém numa cadeira de roda? Qual é o melhor? Você ser visitado por alguém em cima de um leito no hospital, ou você ir visitar alguém no leito do hospital? E quando nós começamos a pensar nesses detalhes, aí nós entendemos que é muito melhor você ser usado para levar a palavra, você ser usado para contribuir na obra de Deus, você ser usado para fazer a obra de Deus, do que ser aquela pessoa que está necessitando de ser evangelizado. É muito melhor estar na posição que nós estamos hoje, irmãos. Nós estamos como servos de Deus para servir aqueles que têm fome e sede de justiça. E Deus nos chamou, nos marcou, aleluia, para esta grande obra, que está necessitada de pessoas que esteja, aleluia, realizando tudo isso que eu acabei de falar, mas com um pequeno detalhe: com fé. Precisa misturar a fé naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Nós sabemos, irmãos,
que tanto para dar como para receber na obra de Deus, faz necessário se ter fé. Se você fazer alguma coisa para Deus sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo aquilo que nós vamos fazer na obra do Senhor é necessário que a nossa fé esteja viva, esteja presente. Porque eu não posso simplesmente enfiar a mão no bolso, tirar 10 reais, colocar na salva e falar que é a oferta de missão e acabou o culto, acabou. Não, eu tenho que acreditar que aqueles 10 reais que eu coloquei na salva, que aquela oração que eu fiz com o joelho dobrado pelo missionário, que aquele missionário que vai para o campo, Deus vai tomar tudo isso na mão dele, aleluia, e vai usar o missionário lá no campo, com essa oferta, com a minha oração, com o missionário que foi para resgatar as almas que estão em trevas e escuridão profunda. Acreditar, irmãos, acreditar, não simplesmente fazer porque acostumamos fazer, mas fazer acreditando que Deus vai tornar possível aquilo que está aos nossos olhos parecendo impossível. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vemos uma luta interna, irmãos, aonde nós só queremos receber, mas nós precisamos usar a nossa fé para vencer essa limitação, porque a Bíblia está dizendo que é bem melhor você dar do que você receber. E por que às vezes essa barreira dentro de nós, essa barreira, quando se trata de doar, de dar, aí nós travamos, nós parece que nos prendemos. Eu acabei de falar no começo do culto que a qualquer momento o céu vai se abrir e nós vamos partir. E tudo aquilo que você está retendo, achando que é seu, vai ficar aqui. Vai ficar aqui, irmãos. Mas eu tenho uma casa tão bonita, eu não vou receber qualquer um na minha casa, não. Eu não vou receber qualquer pessoa na minha casa. Se passar um mendigo lá na porta da minha casa, eu não vou colocar ele para dentro, irmão. Se o céu se abrir, a casa vai ficar aí. Aqueles que não foram, o ladrão, a prostituta, aquele que você talvez não quer nem chegar perto, vai morar na sua casa, vai desfrutar da sua casa. Porque a nossa morada não é aqui. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Existem dois tipos de fé, irmãos: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é essa que o homem nasce com ela, para vender, comprar, negociar durante o dia, você usa ela toda hora. Mas a fé sobrenatural, ela só vem de cima. Aleluia, oh, glória a Deus. A fé sobrenatural, ela vem de cima. Aquilo que você precisa, que o homem não pode resolver, que as pessoas não podem fazer, eu quero te dizer nesta noite que o céu se abre, aleluia, e se você se prostrar diante de Deus, Ele é poderoso para enviar do céu aquilo que é necessário para a sua vida, para honrar a sua fé. Eu fico imaginando quando Elias chegou ali com aqueles 400 profetas, e eles começaram a se cortar, chicotear, se bater, jogar sangue e fazer aquela bagunça toda. E Elias só olhando e ainda tirava sarro deles. Mas quando chegou a vez de Elias, irmãos, a fé do homem estava tão avivada que ele falou: olha, prepara o altar, coloca o sacrifício, agora traz água, joga em volta do altar a água. Olha que fé é essa, irmão. E de repente, quando ele começa a fazer a oração, Deus olha de cima para baixo e fala: eu estou vendo alguém ali com a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas eu vou mandar fogo, aleluia. A sua fé pode ser pequena, você pode ter chegado aqui com a fé pequena nesta noite, mas a esta pequena fé que está dentro de você, que Deus vai transformar, aleluia, e te levar a pisar aonde Ele deseja que você pise. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. E para fazer a obra missionária, irmão, nós precisamos da fé sobrenatural, acreditando que a nossa oferta, a nossa oração, o missionário que for, vai ser totalmente usados na mão de Deus. Um dia eu estava em casa e nós estávamos para receber um dinheiro, e minha esposa colocou no coração: se nós receber esse dinheiro, nós vamos mandar para um missionário que a gente conhece há muito tempo. Ele está com 80 e poucos anos e ainda está fazendo obra missionária. E veio aquele desejo no nosso coração. Como nós congregávamos na igreja, falamos: vamos dar a metade na igreja que nós congregamos, porque a gente tem que levar na onde
você se alimenta, então vamos ajudar, porque tem obra missionária na nossa igreja, e nós vamos depositar uma quantia no banco para ele. E depositamos, irmãos, depositamos. E meu pai tem o mesmo nome. Ele ligou para o meu pai e falou: irmão Luiz, eu queria te agradecer pela oferta que chegou aqui. Meu pai falou: não mandei oferta, só se foi meu filho. Aí ele falou: então manda agradecer o seu filho, porque nós estávamos aqui no Mato Grosso, aleluia, fazendo uma obra missionária. Nós levantamos a igreja e faltava R$1.000, o dinheiro certinho que chegou aqui. Nós estamos cobrindo a igreja, comprando a telha, e os índios estão aqui glorificando o nome de Jesus, porque nós ganhamos uma tribo para o Senhor. Aleluia. O meu coração se alegrou, irmão. E eu falei: graças a Deus, agora eu tenho parte lá na tribo indígena. Eles estão cultuando a Deus embaixo de um telhado, que pela fé, aleluia, eu acreditando que aquilo ali ia dar resultado, eu depositei e o Senhor usou. Então, tanto para dar como para receber, necessita que a nossa fé esteja avivada. Se você vem para o culto com a sua fé morta, você vai sair morto. Mas se você vem com a sua fé avivada, no meio do louvor, no meio da palavra, quando alguém dá um testemunho, você vai dizer: Deus está falando comigo, e Ele vai me dar e garantir a minha vitória. Aleluia. Glória a Deus. Nós estávamos ali, estávamos passando por um processo, irmãos, já nós estávamos há 7 anos, eu e minha esposa, queríamos ter um filho, queríamos ter uma criança, como todo casal, e aquela dificuldade, ela engravidou a primeira vez, perdeu, a segunda vez ela contraiu uma enfermidade, perdeu uma trompa, a terceira vez deu uma enfermidade chamada mola no útero, e essa enfermidade foi preciso fazer algumas raspagens, perigoso perder o útero, e aquela luta toda, e entristece a gente, irmão. Mas as mulheres sabem. Mas um dia eu estava lá em Hortolândia, num culto, numa igreja pequena, e quando o pastor pegou o microfone para dar a bênção apostólica, ele diz assim para mim: irmão Luiz César, se coloque de pé. Eu coloquei, ele falou assim: Deus me mostra ele te dando um menino. Oh, glória a Deus. Quando ele falou do menino, eu levantei com uma fé, irmão Jacques, levantei com uma fé que eu senti o calor da criança, parece que esquentou meu colo, meu braço esquentou, eu senti aquele calor da criança no meu colo. Eu falei: o meu Deus é fiel, Ele vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem falado. Vim para casa, contei para ela se alegrou, contamos para algumas pessoas e ficamos esperando. 1 ano depois, irmão, no dia do aniversário dela, ela levantou e fez o exame e falou para mim: estou grávida. Eu falei: Deus é fiel. Aí começou a luta, as pessoas falavam assim: é uma menina, é uma menina, pela barriga é uma menina, pelo rosto é uma menina, mas aqui dentro o Espírito Santo tinha falado que era um menino. Aleluia. E eu falava: não é menina, é menino. Nós vamos fazer ultrassom. Até que chegou o dia da ultrassom, aí fez a ultrassom, estava lá o menino sendo gerado dentro do ventre dela, o Daniel. Aleluia. Irmãos, passou-se os 9 meses, estávamos ali no hospital para cima do Marugate, um pouquinho ali, ela ia ganhar um nenê. Estou lá esperando, coloquei aquela roupa verde, a gente se fica até, parece que é importante, parece médico, né? Põe aquela roupa verde e fica lá esperando. A mulher sofrendo lá e nós todos cheios lá do lado, irmão, esperando o nenê nascer. E de repente eu estou lá, o neném nasce. Quando o neném acabou de nascer, a enfermeira deu aquela limpadinha nele, enrolou ele naquele pano verde e veio, irmão. Eu estava assim de pé, ela falou assim: pai, já que você está aqui, seja o primeiro a pegar. Quando ela colocou no meu colo, eu viajei, aleluia, 1 ano e 9 meses atrás, lá dentro da congregação, o mesmo calor, aleluia, a mesma quentura no meu colo, a mesma presença de Deus. Eu falei: Senhor, muito obrigado, porque tu cumpriste hoje na minha vida aquilo que tu falaste lá atrás. É pela fé, irmãos, que nós precisamos viver. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E Deus está querendo fazer milagre. O que está acontecendo é que nós estamos fracassando na fé. Aleluia. O que eu encontro de pessoas levantando 5 horas da manhã para pegar uma fila lá no posto de saúde, para o médico nem olhar para a cara dele, mas ele não tem coragem de levantar 5 horas da manhã, colocar o joelho no chão e dizer: Jesus, resolve o meu problema, tira essa enfermidade, me socorre, Senhor, porque eu não quero passar pela mão do médico. Fé, irmãos.
Fé. E Deus vai levar você em alguns lugares para provar a sua fé. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. 2 anos atrás, eu fui trabalhar de manhã no feriado. Estou lá trabalhando, tem um rapaz na porta sentado. Eu estava aqui na bancada trabalhando e o patrão do lado. O rapaz estava sentado na porta, de repente chegou 2 moços, cada um com um revólver na mão, e disse: é um assalto. E já encostou no moço que estava na porta e foi empurrando ele para dentro. Eu estava na bancada do jeito que eu estou aqui, a porta aqui. Eu só virei, irmãos, encostei na bancada e fiquei assim. E aqueles moços entrou, já levou o rapaz que estava na porta lá para o fundo, pegou o patrão, empurrou lá para o canto, e eles passavam na minha frente para lá e para cá, e foram lá e limparam o bolso do patrão, levaram o celular, pegaram tudo, e eu estou aqui quietinho. Eles não me viram. Aí eles foram lá no outro rapaz, tomou o celular, pegou o dinheiro, pegou tudo. Aí eles pegou e falou assim: dá a chave do carro. Tinha 2 carros na calçada, o meu e o do patrão. Dá a chave do carro. Aí o patrão falou: o carro não está aqui, a chave não está aqui. E eu quieto, irmão. Aí eles falou assim: então dá a chave do Corsa. Aí eu falei: Jesus, o Corsa é meu, Jesus. Não tem seguro, pai, não deixa ele levar não. Aí ele foi no patrão, bateu uma geral no patrão, ponhou a mão no bolso, achou a chave da saveira. E pegaram, montaram na saveira e saíram correndo desesperados, largaram a saveira ali em Santa Lúcia. Nós fomos atrás, achamos. Aí quando chegou na firma no outro dia, estava tudo mais calmo. O patrão falou assim para mim: escuta, na onde que você estava na hora do assalto? Eu falei: eu estava aqui em pé do seu lado, eu vi ele pegando o revólver no seu pescoço, na sua costela, te enforcando. Como você estava aqui se eu não te vi? Oh, glória a Deus. E na hora do assalto, irmão, na hora do assalto, Paulo, sabe que eu veio na minha mente assim, ó: corre aqui no vizinho do lado e chama o vizinho. Quando eu pensei, corre aqui do lado, o ladrão falou assim: se alguém correr, eu mato esse aqui. Aí eu estanquei, fiquei quieto. Aí eles fizeram o assalto todo, foram embora. E no outro dia o patrão: mas na onde você estava? Na onde você estava? Eu falei: eu estava aqui, ó, em pé, aqui do lado da bancada. Mas como? Eles não mexeram com vocês, não te viram? Aí eu lembrei daquele versículo: aquele que habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É pela fé que nós precisamos viver. E se você tiver fé, você vai ser guardado, vai ser protegido, vai ser usado por Deus para fazer a obra missionária. Aleluia. E todos eles têm que ver que há uma diferença na vida daquele que serve e na vida daquele que não serve. Oh, glória ao nome de Jesus. Talvez você chegou aqui com a sua fé abalada nessa noite, mas eu quero que você saia daqui acreditando que a sua oferta, a sua oração, a pregação, a palavra que vai sair da sua boca, misturada com a fé, vai fazer sucesso lá fora e vai trazer vidas que estão precisando da palavra. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, olha para você ver aqui, ó. João capítulo 5, versículo 3 em diante diz assim, ó. 1 João, a primeira epístola de João, ele diz assim, ó. Portanto, ele diz assim, ó: porque esta é a caridade de Deus, aleluia, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. Como que você vai arrancar as almas que estão presas? Como que nós vamos conquistar aqueles que estão lá fora, se nós não usarmos a nossa fé? Irmãos, é triste quando você sai para a rua e você começa a conversar com aquelas pessoas ali na cidade, e você encontra ex-presbítero, ex-diácono, ex-missionário, ex-regente do circo de oração, ex-jovens, líder da mocidade, estão ali na sarjeta, caídos, usando droga, na prostituição, e você começa a conversar com eles, e eles começam a se abrir, começam a chorar, e aí você percebe que aquele choro é o desejo de voltar, mas a força não tem.
o desejo de voltar, mas a força não tem. Aí eles começam a se lamentar. Quantas vezes, irmão, já que nós fizemos culto ali no centro da cidade, e aí levava o violão e dava o violão na mão de um jovem daquele, de um homem daquele que estava ali na calçada, todo sujo, ele pegava o violão e ele começava a tocar e lembrar os hinos, e ele começava a chorar, e nós chorávamos junto com ele, e nós dizíamos: por que você não volta? Ele falava: eu não tenho força, eu não consigo mais voltar, eu abandonei, eu saí da igreja, eu deixei minha família, eu estou aqui na rua hoje, não consigo mais voltar. E quando das vezes nós fazíamos apelo, irmão, a pessoa levantava a mão uma vez, nós ia lá de novo, levantava a mão de novo, levantava a mão de novo, mas você ia lá, ela estava sempre naquela condição, porque ela não conseguia voltar. Morreu-se a fé, acabou-se a fé. Foi, aleluia, a fé foi encoberta pelas coisas desse mundo, e nós temos o dever, irmãos, de pela fé estender a nossa mão e começar a arrancar aqueles que estão nas trevas e trazer para a nossa maravilhosa luz. E é guiados pelo Espírito Santo que nós vamos fazer isso. Nós vamos levantar a bandeira do Evangelho, irmãos. Nós temos vivido um Evangelho muito fraco. Nós estamos vivendo um Evangelho onde nós só nos reunimos, mas nós não podemos só nos reunir, nós precisamos nos unir. Aleluia, oh glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Por que que o pecador entrava na igreja e no decorrer do culto, às vezes no hino da harpa, ele já aceitava Jesus? Porque os irmãos entravam na igreja, dobravam o joelho, enquanto o pastor não tocava o sininho, ninguém se levantava. Quando um pecador entrava pela porta da igreja, a presença de Deus já tinha tomado o ambiente, a glória de Deus já estava, aleluia, passeando no meio da igreja, aleluia. E o hino da harpa era o suficiente para aquela alma se aquebrantar e vir à frente chorando e dizer: eu também quero servir esse Cristo, eu também quero fazer parte deste povo. Este povo está chorando aqui nesta noite, mas é de alegria. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus. Eu te pergunto nesta noite: como está a sua fé para fazer missões? Porque a fé, ela é a base, ela é o início, o começo de tudo. Hebreus 11:1 vai dizer: a fé é a base, a fé é o alicerce. Nós não podemos começar uma construção de cima para baixo, temos que começar de baixo para cima. Talvez você precise começar a construir a sua fé na obra missionária hoje. É hoje que você precisa pegar um envelope, é hoje que você precisa ofertar, é hoje. Porque se você nunca começar, você nunca vai ter resultado, irmão. Vocês acreditem ou não, eu sou dizimista, pastor, antes de ser crente. Amém. Antes de ser crente, mas você é doido? Antes de ser crente eu sou dizimista. Eu recebi o meu salário, chegava em casa e falava: mãe, leva lá na igreja. Glória a Deus. Nunca faltou. Aleluia. Nunca faltou. Eu falei para Deus: quando eu casar eu não vou pagar aluguel, não quero pagar aluguel. A minha esposa falou: nós vamos casar. Eu falei: se for para pagar aluguel, eu não caso. Deus preparou, me deu uma casa, deu terreno, deu tudo, eu não paguei aluguel. Quando chegava alguém e falava: ó, vai comprar um instrumento lá na igreja e está precisando de oferta, você quer ajudar? Era na hora. Porque eu tinha fé, mesmo não estando servindo a Deus, que o som daquele instrumento ia entrar no ouvido de alguém, ia visitar a alma de alguém, e aquele alguém ia ser transformado pelo poder do louvor. Bendito seja o nome de Jesus. Oh glória a Deus. Então nós precisamos acreditar, irmãos, nós precisamos acreditar, aleluia, que Deus ainda está usando pessoas para resgatar almas que estão perdidas lá fora. Oh glória a Deus. Uma certa feita nós tínhamos um comércio, pastor, nós tínhamos um comércio, nós ficamos quase 10 anos com o comércio, todo mundo foi assaltado lá e nós não fomos. Nós não fomos assaltados. Nunca o ladrão colocou revólver na nossa cara no comércio para assaltar. E aí às vezes, mas como que assalta nós? Aqui não assalta vocês? Olha, já assaltou nós tantas vezes aqui. Abriu um mercado lá, era toda semana. E nós não éramos assaltados. Lógico que a pessoa não vai entender, não. Isso aí é de anos. Você vem plantando há anos. Depois que você vem plantando há anos, aí você vai começar a colher. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Eu vou te abençoar, meu filho. Eu vou abrir porta de emprego, meu filho. Eu vou te dar sim, meu filho. Mas primeiro ele requer a nossa fidelidade. Então
um monte de gente dizendo aí, pregando, dizendo que Deus vai dar carro, vai dar casa, vai fazer que jeito, irmão? Se a pessoa vive uma vida totalmente fora da presença de Deus, no pecado, só vem no culto para participar, para assistir. E aí ele vem, e pior que a pessoa fala isso, ele vai embora acreditando que isso vai acontecer. A Bíblia diz que nós precisamos obedecer os mandamentos. E quando nós obedecemos os mandamentos, eles começam a se tornar realidade na nossa vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Um dia eu peguei uma Kombi, Deus está tocando meu coração para falar testemunho. Tem gente aqui que está sem fé, pastor. Deus quer avivar sua fé nessa noite para você fazer obra missionária. Aleluia. Tínhamos uma perua, o rapaz saiu de manhã fazer as entregas, 5 horas da manhã ele me ligou, roubaram a Kombi. Roubaram a Kombi lá no São José, lá embaixo na 38. Roubaram a Kombi. Falei, tá bom. Desliguei o telefone, liguei para um outro irmão, falei, irmão, eu estou dobrando o joelho aqui, estou orando agora para Jesus segurar esses ladrões, eles não vão levar essa Kombi, porque a Kombi não é minha, é emprestada. Irmão, mas que luta que eu travei. Passou-se uma semana, pastor, uma semana, todo mundo dizendo para mim, você não acha mais, porque Kombi, eles tiram o motor para um carro, tira a roda para o outro, desmonta tudo, e você não vai achar mais a perua. Eu falei assim, olha, eu nunca vi Deus desamparar o justo, ainda que eu não seja totalmente justo, mas o Senhor sabe aquilo que eu tenho feito pela obra dele, e eu não aceito Satanás perder essa perua, até porque ela não é minha, ela está emprestada, e eu vou devolvê-la para o dono, em nome de Jesus. Uma semana depois, pastor, uma semana depois, o ladrão ligou para mim, olha, vem buscar a perua aqui no quilômetro 38 de Mojimirim, porque nós estávamos levando ela para desmanchá-la em Mojimirim, numa chácara, e quando passou o pedágio no quilômetro 38, ela estourou o rolamento da roda traseira, nós enfiamos ela no meio do mato, faz 2 dias que ela está lá, vai lá buscar a perua. Eu fui lá buscar a perua, voltei, no outro dia eu vi a reportagem no jornal, que a polícia entrou na chácara e fechou o desmanche. Irmão, se o diabo colocar a mão aonde está consagrado, abençoado por Deus, ele vai ter as consequências dele. Então fique firme, irmão, continue abençoando a obra, continue fazendo missões, seja sal por onde você passar. Aleluia. Oh, glória a Deus, seja um crente sal. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você não precisa ser visto, não. Você não precisa ser agradado por homem, não. Não fique esperando sair daqui e levar tapinha nas costas, não. Seja sal. Aleluia. Os cozinheiros fazem aqueles banquetes, coisa linda, pastor, coloca na mesa que a pessoa chega assim, só com os olhos, a pessoa já, meu Deus, mas que coisa linda. E você não vê o sal lá, mas tira o sal de lá e manda alguém experimentar para você ver. A pessoa pode comer bonito do jeito que for, mas que negócio sem gosto, sem sabor. Mas o crente sal não, aleluia. Ele pode até não ser visto, porque quem precisa brilhar na vida do crente é Jesus. Mas aonde ele chega, ele dá sabor ao lugar, ele faz diferença no lugar. Aonde ele coloca o pé, as coisas começam a mudar, a acontecer. Pode ver que aonde a igreja entra na favela, a criminalidade cai. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ali naquele Jardim das Bandeiras, ali, eu nasci, fui criado ali. Tem uma favelinha bem ali no meio, né? Aquela favelinha pequena, mas pensa num lugar para ter demônio. Traição, crime, ladrão se escondia ali. O vício da pinga, teve família ali que perdeu quase a família toda na pinga. Mas de repente a igreja entrou. Não sei se os irmãos conhecem a Assembleia de Deus ali, bem na favelinha, bem no meio. A igreja entrou ali. Irmãos, é coisa de Deus. Mulher ali brava, pastor, que eu vi ela bater no marido, mas de tapa e soco, que parecia que ela era um homem. O marido não piscava com ela, que ela descia o sarrafo nele no meio da favela lá, que era uma coisa terrível. Hoje ela está lá dando glória a Deus, cantando, adorando o nome do Senhor. Jovens que estavam afundados nas drogas, hoje estão lá participando